Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Rochelle, estudante de pedagogia, e hoje nós iremos falar um pouco sobre a educação das mulheres no período colonial. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nós viemos meio que caracterizados para homenagear essas mulheres também. E para nos acompanhar nesse bate-papo, vamos receber aqui as nossas colegas, a Cíntia, a Erlana e a Jennifer, todas também estudantes de pedagogia. Bom Bom dia, dia. bom dia. Bom dia, meninas. Nós sabemos, né, que hoje a nossa presença feminina é muito marcante em todos os níveis de formações educacionais, mas nem sempre foi assim, né? As mulheres, elas ingressavam na escola tardiamente e a sua formação, ela era voltada para os cuidados com o lar e a família. Mas e as escolas daquela época? Como que elas eram, a vida dessas mulheres? Fala um pouquinho pra gente, Jennifer. Claro, as escolas do período colonial foram constituídas inicialmente pela Ordem dos Padres Jesuítas e eram localizadas nas vilas e cidades, além de serem voltadas para o público masculino, visando a formação de uma elite colonial e culta. E as indígenas não tinham acesso à leitura e escrita. Durante os 3 primeiros séculos da formação da sociedade brasileira, a mulher não tinha acesso à educação escolarizada. Vivia enclausurada em seus lares, cercadas pelas filhas e escravas, destinadas aos trabalhos domésticos e rezas, e eram consideradas como segundo plano. As portuguesas, que conseguiam, entravam para o convento, mas para isso necessitavam ser ricas e ter dotes, e as que não conseguiam casavam-se cedo. Você vê que situação para nós estudantes saber o que elas passavam lá atrás, né? Cíntia, referente a isso, né? Você pode nos explicar um pouquinho mais como que foi essa primeira tentativa das mulheres para tentar entrarem aí na educação e abrir para nós hoje, né? E também se existiam leis que serviram para apoiá-las na época. Sim, durante a reforma educacional pombalina, houve uma tentativa das mulheres poderem frequentar as salas de aula, visto que Pombal havia permitido, contanto que fossem separadas dos homens. No Brasil, a primeira lei que garantiu o ensino para as mulheres foi no dia 15 de outubro de 1827, onde o imperador Dom Pedro I criou a Escola para Meninas, onde houveram professores e professoras que ganhariam o mesmo salário e as mesmas gratificações. Também muito importante salientar que essa mesma lei foi a que garantia também o ensino para os meninos, pois antes disso a educação se dava ou por meio de professores tutores, que eram contratados particulares pelos próprios familiares, ou eles enviavam para serem educados na Europa, algo que era bem mais comum entre a elite. Estes professores recebiam os títulos de mestre ou mestra. Aí você vê que teve então uma melhora, graças a Deus, para nós hoje, né? E Jennifer, em quais anos então a nossa educação pôde se destacar mais? Primeiro, em 1854, começou a funcionar o Colégio Imaculada, das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo, voltado para a educação das filhas da elite carioca, e era comprometida com os rígidos padrões morais da Igreja Católica Romana. Já a partir de 1870, Rochelle, foram fundadas escolas protestantes, metodistas e presbiterianas. Elas quebraram o monopólio religioso do catolicismo e, pela primeira vez no Brasil, reuniram alunos de ambos os sexos na mesma classe. Cíntia, E em tem mais 1800... Desculpa, tem mais algum dado, Cíntia? Eu ia colocar que em 1881 foram inauguradas as classes profissionalizantes para o sexo feminino no Liceu de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro, apenas 24 anos depois de sua fundação.
Exatamente, né? E também referente ao ingresso nos cursos superiores, também foi uma outra luta enfrentada pelas mulheres, né? Nós vimos que somente em 1879 o governador imperial, ele permitiu a entrada das mulheres nas faculdades, né? Então demorou bastante também. E interessante que as mulheres solteiras, elas deveriam pedir licença para os pais e as casadas, os maridos tinham que assinar por escrito, né? Foi um O absurdo, né? consentimento, sim. E ainda, mais recentemente, será que nós tivemos mais avanços? A Erlana podia responder um pouquinho mais para nós, principalmente ela que veio aí caracterizada também, né, representando aí as africanas, né? Sim, tiveram avanços bem significativos. A década de 90, ela marca a virada das mulheres brasileiras que ultrapassaram os homens em nível de escolarização. A proporção de pessoas analfabetas já é significativamente menor entre as mulheres do que entre os homens em todos os grupos com até 39 anos de idade. O cenário atual da educação feminina nos mostra que, após conquistarem o acesso aos cursos superiores, as mulheres seguiram progredindo no campo da educação, se tornaram mestres e doutoras em diferentes áreas do saber. Segundo os dados mais atuais do Censo de Educação Superior de 2016, ele aponta que as mulheres representavam 57,2% dos estudantes matriculados em cursos de graduação. Já na docência, segundo esse mesmo levantamento, elas são 45,5%. E entre os professores da educação básica, elas são maioria. Representam cerca de 80% segundo o censo escolar de 2018. Então, podemos evidenciar que a presença das mulheres cresceu expressivamente na educação, tanto como força de trabalho, quanto na participação em todos os níveis de formação. Verdade, né? São dados bem significativos, né? Isso é muito importante para nós mulheres hoje, né? Todo esse progresso e sofrimento que essas mulheres tiveram, né? E então, para nós isso é muito importante, né? E referente a essas conquistas, nós tivemos várias mulheres que marcaram a nossa, né, essa nossa educação, essa nossa história, né? Então, eu gostaria de agradecer hoje a presença de vocês, né, esse nosso bate-papo meio descontraído, né, para aprender um pouquinho mais da nossa história. Queria agradecer a Jennifer, a Erlana e a Cíntia. Muito obrigada pela presença de vocês. E aí nós vamos finalizar depois também com um vídeo em homenagem a essas mulheres aí. Obrigada. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. eu que agradeço. Tchau. Tchau, meninas.